Ezequiel, então, o profeta Ezequiel, diante de oração, diante de um propósito, ele tem um contato, ele tem uma visão, ele tem uma experiência. E a experiência diz que enquanto o povo, o tempo, vivia um período frio, vivia um período até longe da presença do Senhor, né? O anjo do Senhor, ou aqui o Espírito, o conduziu para uma experiência com ele. E a experiência é, vamos até o templo. Você veio para o templo hoje, amém? Você veio à casa do Senhor, você veio para adorar a Ele. E a primeira coisa que Ezequiel viu foi água fluindo do altar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não veio aqui para sair seco. Espero que você saia muito molhado daqui. Espero que você saia encharcado, porque vai fluir água do Espírito aqui nessa noite. E você vai olhar para o templo e não tem nada a ver com quem está em cima do altar, mas tem a ver com a presença dele que está no ambiente. Então do altar flui porque do altar está sendo ministrada a palavra, mas não é porque ele está aqui, porque ele já está aí do teu lado também, e não está somente do teu lado, porque o Espírito Santo não é alguém que está do lado, é alguém que está dentro. Então ele não quer só ser uma visita para você. Para de pedir isso para ele, porque a mania de quem vem para o culto dizendo, Senhor, hoje eu quero uma visita. Não, ele não deseja visita, ele deseja morada. Quando você quer visita, você só sente ele aqui, você vai embora sozinho. Agora quando você quer morada, ele vai com você. Então se prepara, porque ele não quer te dar uma experiência. Ai, pastor, que saudade de uma experiência com o Espírito. Quando eu me arrepiava, irmão, entra na geladeira, se arrepia inteirinho. Entendeu? Agora você quer arrepiar no Espírito, tem que arrepiar de dentro para fora. Ai, que vontade de chorar de novo como eu chorava antes. Irmão, tem dois jeitos de você chorar fácil. Ou você se entrega e deixa o Espírito conduzir, ou dá uma martelada no dedo, vai chorar um monte. Agora eu digo para você, se você deixar o Espírito, você chora, mas de alegria. Então a água está fluindo do altar, tem água saindo do altar e vai pegar você, amém? Meu Deus, com uma igreja animada dessa. Eu nem falei a segunda parte, porque olha só, ele disse que a água que fluía de dentro, agora o Espírito levou para onde? Para fora do templo, e ele olhava na rua, e sabe o que acontecia? A água fluía lá fora também. Sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas dizem assim, pastor, eu quero fazer parte de uma igreja viva. Irmão, eu já vi que a igreja é viva, só o tanto que tem de coisas assim acontecendo, programações, estratégias que Deus está dando. Amanhã a igreja está na praia, amém? Você viu? Mas isso não é igreja viva, gente. Isso não é igreja viva. Ir lá na praia fazer o luau não é igreja viva. Fazer um evangelho. Não, isso não. Isso é obrigação da igreja. A igreja não é viva porque tem estratégia. A igreja não é viva porque tem evento. A igreja é viva porque o corpo é vivo. A igreja é viva porque você recebe aqui, mas derrama lá. A igreja é viva, sabe por quê? Nós temos aqui, eu não consigo contar, não tenho uma estimativa, mas vamos colocar, sei lá, 80, 100 pessoas, 200, num culto de 200 pessoas. Irmão, tem 200 igrejas indo trabalhar, indo estudar, indo para casa, e ela está viva onde? Na escola, no trabalho, na casa. Ela não está viva no evento, porque quando a porta do templo abriu, a água fluiu do lado de fora. Em nome de Jesus, você vai fluir do lado de fora. Em nome de Jesus, você não volta para casa hoje do mesmo jeito, amém? Então faz um favor para mim, vem para o rio. Nós vamos falar de novo, que o mergulho ficou desanimado. A palma durante a pregação estava melhor que o mergulho. E tipo assim, se a gente tivesse num momento, esse era o ápice, era tipo, mergulha, entendeu? Então vamos se ajudar? Vem para o rio. Mergulha! Meu Deus, vocês são top demais, gente. Agora o versículo 3 e o versículo 4. No versículo 3 diz assim: o homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão. E enquanto ele se movia, totalizou 1000 côvados, que quer dizer 500 metros. E ele me fez passar por aquelas águas, mas as águas batiam no meu tornozelo. Irmão, você tem praia aqui, não tem? Você já experimentou entrar no mar e andar 500 metros para dentro?
Irmão, é impossível, pelo menos na nossa região, não tem nenhuma praia, mesmo as baías, mesmo as praias mais calmas, onde eu possa entrar e andar 500 metros com água no tornozelo. Não tem como, essa água precisa subir. Do que ele está falando? Imagina andar 500 metros para dentro de um mar ou para dentro de um rio e ainda está com água no tornozelo. O problema é que tem gente que já está há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos e nunca passou de água no tornozelo. Está raso demais, está superficial demais, está falando do Espírito, está falando de Jesus, mas nunca foi mais fundo, continua no raso, continua olhando o que os outros estão fazendo, mas nunca fazendo junto. A palavra está dizendo, tem gente que já andou 10 anos, 20 anos, 30 anos, e nem a experiência do arrepiozinho teve. Então entenda uma coisa, não é o quanto você andou, mas o quanto você entregou que importa. Não é quanto tempo você está na casa, mas o quanto tempo você faz parte da casa. Não é quanto tempo você conhece o Espírito, mas há quanto tempo o Espírito tem liberdade em você. Senão você vai falar do Espírito a vida inteira, mas nunca vai conhecer o Espírito. Senão você vai dizer as experiências dos outros, mas nunca vai ser a sua. Então, em nome de Jesus, água no tornozelo nunca mais. Tem gente com muito tempo, com caminhada longa, mas com água lá, água no tornozelo. É superficial demais para quem sabe que Jesus está voltando. Água no tornozelo é superficial demais para quem quer ganhar uma cidade. Água no tornozelo é raso demais para quem diz que a família inteira vai aceitar Jesus. Água no tornozelo é superficial demais para quem diz que é resposta de Deus nessa terra. Então faz um favor para mim, olha para alguém, vem para o rio. De novo ele mediu, e agora são 500 metros, e conduziu-me pela água, que chegava agora ao joelho. Mediu mais 500 metros, e me levou pela água que me batia na cintura. Deixa eu te falar essas duas etapas, posso te falar? Joelho fala do tempo da consagração, do sacrifício, e não tem problema nenhum com isso. Isso é muito bom, mas eu preciso te mover para uma coisa. Passar a vida inteira no joelho é um problema, porque eu não conheço cristão com intimidade, com relacionamento, que Deus permita uma vida inteira só de sacrifício. Até porque Ele fez um sacrifício para que eu pudesse desfrutar da recompensa, da herança. Ir para o joelho é ótimo, mas levantar e fazer e tomar posse do que recebeu no joelho é mais ainda. Existe outra frase daquela de jargão, que diz: eu amo quem ajoelha para orar, mas eu amo mais quem levanta para fazer. Sabe de uma coisa? O camarada está sem emprego, aí você pergunta para ele, está procurando? Não, só estou orando. Você acorda que hora? 12:00. A mãe serve o miojo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O cara está só orando, você acha que ele vai arrumar emprego? Não. Vai. Sabia? Ele vai, sabe por quê? Porque a palavra não se contradiz, e ela diz que a oração tem poder. Então, só na oração ele vai receber. Só que há quanto tempo vai demorar? Você entendeu? Então, claro que a palavra vai se cumprir, mas se ele agir, ela acelera o processo. Então, se eu orar, eu recebo, mas se eu orar e fazer, eu recebo antes. Então, tem coisas que você está orando, mas ainda não começou a agir. Está na hora de você orar e agir, porque oração, orar e colocar em ação, você atrai o milagre, você acelera o processo. Sabe o que tem para te dizer? Deus não está preparando uma bênção para você, gente. Para com essa mentira. Ah, Deus está preparando uma bênção. Não, Deus já preparou ela. Mas Deus tem que preparar você para ela. E enquanto o processo não se completa, Ele não pode entregar. Então não é que Deus não quer entregar, é você que ainda não aprendeu a lição. Você lembra quem já jogou videogame aqui? Pode falar aí, gente. Não tem problema não, tá? Você não é viciado, pode falar. Isso. Tem aqueles joguinhos de fase, sabe aqueles joguinhos de fase? Aí, quem já jogou Mario? Você é velho, hein? Contou a história inteira agora.
Irmão, você lembra que você entrava num tubinho que te jogava em outra fase? Miserável, quando você chegava na outra fase, faltava te pegar um negocinho lá daquela. Você não entendeu ainda? Irmão, se você está jogando um jogo que é fase, não adianta ir para a próxima fase e esquecer a chave que você vai precisar lá. Não adianta você pular o processo para chegar lá na frente e não saber o que fazer, por quê? Porque faltou no dia da lição. Ei, o deserto não é um lugar de morada, ele é só de passagem, mas ensina lições necessárias para o teu futuro. Não pula etapa, não queima processo, sai do joelho, porque ficar só no joelho você também não influencia ninguém. Chega, meu irmão. Chega, sabe por que demorou tanto para a igreja explodir, né, ganhar tanta gente para Jesus? Porque ser cristão estava vinculado a ser coitado. Durante muito tempo se distorceu isso, a humildade tinha que ser o quê? O coitadinho. E a humildade do cristão não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Eu sei quem eu sou amado, escolhido, exclusivo. Eu não vou ser menos porque Deus me escolheu para isso, Ele me fez assim. Então não é pensar menos do que eu sou, mas é pensar menos em mim e pensar mais no outro. Então toda vez que você via um cristão, ele estava como? Derrubado, coitadinho, massacrado. As pessoas olhavam, você é crente para isso? Quero não. Vou passar a vez. Eu prefiro aceitar só no final, já que a salvação pode ser lá, né? Aos 48, vou esperar lá. Agora, quando eu entendo que a graça é uma herança que eu recebo em vida, e que deixar eu reconhecer isso na última hora é perder herança durante a vida, deixa eu te perguntar uma coisa, simples e fácil de você entender. Alguém que você não conheceu, alguém que você não fez nada para ajudar, alguém que você não moveu uma vírgula na tua vida, acabou de morrer e deixou 1 milhão de euros para você de herança. Você quer receber agora ou na hora da morte? É porque o que ele deixou para você vale mais do que 1 milhão, mas tem gente esperando para receber só na hora de morrer. O que ele deixou para você aqui agora vale muito mais. Eu não posso deixar para viver isso só no final. Eu preciso desfrutar dessa herança enquanto eu estou em vida. Em vida, gente. Meu Deus, como Deus é bom. Então você vai sair do joelho para que as pessoas possam ver Jesus em você e através de você. Quem carrega Jesus é alegre, amém? Isso, quem anda com Jesus tem uma palavra de Deus nos lábios. Então, em nome de Jesus, você sai do joelho hoje. Então, vem para o rio. Mas se sair do joelho é sinônimo, é evidência de desfrutar do poder, eu não vivo uma vida de luta. Aí agora eu vou para os lombos. Sabe o que o lombo fala, pastor? O senhor deve saber, o senhor dá até o curso. Falamos ali agora, voluntariado. O lombo fala de trabalho. O lombo fala de serviço. O lombo fala de servir. Mas qual é o problema de eu parar no lombo? Que aí eu só venho para o culto no dia da escala. Sabe qual é o recado que eu dou para Deus quando eu só venho na escala? Deus, o dia que eu estou na escala, eu preciso ir no culto, porque o Senhor precisa de mim. Mas o dia que eu não estou na escala, eu nem vou no culto, porque eu não preciso do Senhor. Esse é o recado, gente. Porque o lombo fala de trabalho, e pensar você. Pensa comigo assim, ó. Sabe qual é o problema de viver no trabalho? O trabalho que é para ser leve fica pesado. Eu vendi coisa na praia, lá em Balneário Camboriú. Eu era ambulante, vendia produtos na praia e tal. Irmão, sabe qual era o segredo para mim não desgostar daquilo? Para mim não ficar... Eu já tinha vergonha de vender. Aí eu vi os meus amigos curtindo a praia. Eu precisava trabalhar por causa do dinheiro que eu precisava ganhar. Sabe qual que era a motivação? Eu desfrutar da praia. Porque pensa comigo, você estar todo dia na praia, você olhar para a água, você olhar para a areia, você olhar para as pessoas vivendo, mas você nunca poder entrar na água, você nunca desfrutar dela. Chega um dia que você está com raiva da praia.
É por isso que tem gente achando que o ministério é pesado. Porque está só trabalhando na praia, mas não está usufruindo dela. Está só olhando as pessoas entrar na água, mas não está entrando junto. Está só ficando na areia, mas não está brincando, não está se divertindo. E o evangelho é alegria, sabia? A alegria do Senhor é a nossa. Se você não tem alegria, você não tem a força do Senhor para vencer os obstáculos. Então viver no lombo é viver debaixo de jugo. Quem já foi na praia? Quem já foi na praia? Isso. Quando você entra na água, tem onda, não tem? Quando você está com água na cintura, como é que é o negócio? Irmão, a onda bate em você. A onda te joga de um lado, te joga do outro. Você sabia disso? A onda faz barulho. Pastor, o que o senhor está falando? Que toda a tribulação que você está passando é porque a água ainda está no lombo, está tomando onda na lata, está tomando barulho, está no meio do movimento. Eu tenho um segredo para você. Não parece pelo tamanho, mas eu já fui surfista. Não valia rir, pastor. Não valia rir. A gente não combinou, eu vou desculpar, mas na próxima... Irmão, meu apelido é Canídia. Porque eu já fui magro, já fui loiro e já joguei bola. Até que eu engoli a bola e acabou toda a brincadeira, entendeu? É porque em 90, quem assistiu a Copa de 90? Contou a idade de novo. Vocês... Olha só, em 90 o Canídia tirou o Brasil da Copa. E foi na época que eu saí de São Paulo e fui morar em Balneário Camboriú. E eu jogava bola, era bem magrinho, cabeludo assim, loiro. Aí eu virei o Canídia, era um apelido. Nessa mesma época eu peguei onda, né? E eu aprendi uma coisa muito rápido, sabia? Eu aprendi que quando você quer pegar as melhores ondas, você passa a arrebentação. Porque na arrebentação você engole água, ela te joga para baixo, faz barulho, você não tem estabilidade. Mas quando você chega no outside, você pode sentar na prancha. Porque a calmaria deixa você escolher as melhores opções. Você não está escolhendo as melhores opções de vida, você está pegando o que aparece, porque você está tomando onda na cabeça. Está na hora de você ir um pouquinho mais fundo, para poder sentar na prancha, para poder analisar o ambiente. Está na hora de você ir lá onde Deus tem os propósitos, e não onde a vida oferece qualquer coisa. Você não foi feito para viver de qualquer coisa, você foi feito para usufruir do que Deus preparou para você, gente. Tem uma coisa muito bacana, no fundo... eu assistia muitos filmes, o meu sonho era ir para o Havaí, né? E lá no Havaí tem uma praia chamada Pipeline, que ela tem um fundo de coral, e ela é tubular. Então quando as pessoas pegam aquela onda, o mesmo que proporciona aquele tubo é um risco, porque se for para o fundo, vai se ralar naquele coral. Mas, ao mesmo tempo, quando vem vindo uma onda muito grande, e eles estão passando, a gente chama de joelhinho, que é poder furar a onda, né? Por baixo dela. Lá não tem como furar a onda, eles largam a prancha e mergulham sem a prancha, porque se for furar com a prancha, vai pegar no coral. Quando eles mergulham, sabe o que eles fazem? Eles usam o coral para se segurar, para não sofrer coisa. Se você não entendeu, deixa eu te dizer uma coisa. A rocha que te dá estabilidade também te desgasta quando, em vez de você escolher, você é jogado contra ela. Tem gente que acha que andar com Jesus é ruim, sabe por quê? Porque está teimando em sair do caminho e só volta para o caminho quando a onda empurra de volta. Aí toda vez que volta, volta arrebentado. Toda vez que volta, não foi escolha própria. Teve que apanhar da vida para saber que aqui é paz, amor, alegria, tranquilidade. Agora, se você escolher mergulhar mais fundo e segurar na rocha, é estabilidade, é segurança, é calmaria, é silêncio. Sabia que no fundo o barulho não te atrapalha, no fundo as marés não te levam, no fundo as ondas não te pegam? Então vamos sair um pouquinho do lombo. Deixa eu te convidar. Vem para o rio. Ele agora mediu mais 500 metros. Rapaz, já estamos longe. Já estamos longe, meu irmão. Deus vai te levar tão longe quando você deixar, quando você entregar a vida na mão dele. Ele vai te levar tão longe. Eu estou em Portugal, tu acredita?
Irmão, até os meus 29 anos eu não conhecia Jesus. Um dia você vai poder conhecer um pouco, né, do testemunho da vida, né? Se você quiser nos ajudar, hoje a rede social é muito importante, né? Então, se você quiser depois lá seguir a identidade, que é a nossa igreja, seguir também a gente, né? Algumas coisas tem lá. Mas eu fui conhecer Jesus com 29 anos, gente. Como eu me arrependo. Me arrependo não porque ninguém me apresentou, mas como eu queria ter conhecido Ele antes. Depois que eu conheci Jesus com 29 anos, eu ainda levei uns 4, 5 anos para me posicionar. Como eu tinha uma vida muito louca, muito desregrada, eu fui pai com 17 anos, fui pai com 19 anos, tudo com mulher diferente. Aí com 24 anos eu casei com a pastora, que é minha esposa até hoje, mas com 24 anos, quando eu casei, eu já tinha 2, ela já tinha 1. Né? Então, ela resolveu ter o nosso. Aí eram os meus, os seus e os nossos. Pronto, ficou tudo junto. Né? Só que ainda assim, até os 29, eu continuei com a vida doida, a vida desregrada, e os meus filhos viram tudo isso. Aí com 29 anos eu conheço Jesus, mas eu não entrego, eu fico convencido, mas não convertido. Eu levo mais uns 4 anos para ter esse time. Só que nesses 4 anos, é a idade que os meus filhos estão ali na adolescência. Misericórdia, gente. Conhece alguém assim nessa fase? Com exceção das da igreja, que são bênção, né? Mas, irmão, eles estão mudando, já tem as mudanças físicas, a voz muda, o corpo transforma, eles não sabem quem eles são. E eles estão tentando descobrir para tomar as decisões. Aí o sacerdote da casa, que era eu, a referência, estava na igreja, mas não se posicionava. Então, quando eu resolvi, não, é isso, não tem outro caminho, eu vou ter que ficar aqui. O meu filho mais velho já estava com 18 para 19 anos, ele já tinha feito as escolhas dele. Depois o outro já estava com 16, o outro já estava com 15. Foi tudo para longe, irmãos. E eu me tornei pastor. Meus filhos nunca me incomodaram com nada, tá, gente? Eles nunca tiveram problema com droga, com bebida, com nada. O meu mais velho casou com 18 anos e está casado, tranquilão. Só que eu tinha uma coisa comigo que eu falava assim, gente, eu pastoreio igrejas, eu tenho só de jovens lá, 200 jovens, rotativo, a gente aconselha os jovens, a gente fala com os jovens, e os meus filhos não se aconselham comigo e a culpa é minha. Os meus filhos não tiveram referência quando era para ter. E era uma coisa que assim, me machucava, e para eles não tinha problema, por quê? Porque eles não tinham problema. E era uma oração que eu sempre fiz, Senhor, traz meus filhos. O meu filho mais novo, daí não, porque ele era novinho, então ele cresceu na igreja, trabalha na igreja, engajado nos ministérios. Chegou no final do ano passado, o meu filho mais velho comprou uma Bíblia de estudo, e ele me ligou assim, pai, eu queria saber se o pai me ensina a ler a Bíblia. Mesmo eu não tendo sido referência, mesmo eu não tendo ensinado o caminho que meu filho deve andar, pela misericórdia do Senhor, os anos que eu me posicionei de verdade, foi o suficiente até para o meu filho ver a mudança. E aí ele disse, eu queria ler a Bíblia, e eu queria uma referência, e o pai é uma referência. Aí o meu outro filho, né, o do meio, daí disse assim, não, mas se ele vai, eu também vou, não vou ficar atrás, né? Aí os dois compraram a Bíblia, a gente começou a fazer um discipulado. Aí no início do ano a gente tinha um retiro de homens, eu falei, eu não vou oferecer, porque a vida inteira eu ofereci, eu obriguei e não deu. Eles vieram, pai, a gente pode ir nesse retiro? Eu falei, demorou. Era o que eu mais queria, ouvir vocês indo no retiro. Só que nesse retiro é o único lugar que eu falo da minha experiência de vida. Eu conto a minha história desde a minha infância, e a gente tem impactado. O meu ministério sempre foi ministério de homens, né? Eu me tornei pastor e eu não sabia ser pastor, porque até eu receber uma igreja, cuidar dessa igreja, nem pastor auxiliar eu tinha sido. Eu fui tampar um buraco de uma igreja que saiu, o pastor, tinha 12 pessoas lá e a gente começou a igreja e eu não sabia como ser igreja. Eu não sabia como ser pastor de uma igreja. O primeiro domingo que me disseram assim, ó, pastor, o senhor faz abertura, o senhor faz oferta, daí tem uma criança para apresentar, depois o senhor faz a palavra e no final faz a ceia. Eu falei, não dá tempo, gente.
Não tem como, porque eu não sabia como encaixar tudo na mesma coisa, eu não sabia ser pastor. Mas eu sabia ser líder de homens, por causa das minhas experiências. Então eu conto, a minha experiência de vida na íntegra, eu só conto no retiro. E um dia os meus filhos foram para esse retiro, e aí eles tiveram que escutar tudo. Tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, tudo que envolvia inclusive as mães deles, né? Tal. E eles criaram uma casca por causa daquilo. E agora eles pediram para ir de novo. A gente quer fazer de novo, é um novo tempo na nossa vida. Então eu falei, vamos lá, tal. Eles saíram tão incendiados, irmãos. Tão incendiados que agora, nesse final de semana que nós tivemos os de jovens, eles estavam lá trabalhando. Eles quiseram servir. E os nossos retiros, o povo paga até para trabalhar, sabe? Então paga para ir, paga para trabalhar, paga para tudo, né? E você morou no Brasil, o nosso retiro não é caro, o nosso retiro é R$300, a equipe paga 200 e pouco, 220, 250 para trabalhar. E eu falei, eu não vou pagar não é porque eu sou ruim, se eles precisarem de dinheiro depois eu dou. Mas esse papel, eles precisam estar, para eles estarem como todo mundo, para não ter o privilégio do filho do pastor, né? Porque o filho do pastor não tem nome, ele é filho do pastor, ele é privilegiado porque é do pastor. Então não, eu falei, eles vão. E cara, foi a maior alegria, a maior alegria. Então se você ainda não entendeu, como pai, como mãe, eles estão atrás de uma referência. Eles, sabe aquelas histórias, eu não sei se aqui em Portugal tem, lá no Brasil tem muito. Eu na tua idade, lá tem muito. Na tua idade, eu trabalhava, eu dava todo o dinheiro em casa. Na tua idade, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. Na tua idade, nós não sabíamos. Os teus filhos não querem saber quem você era. Eles precisam ver quem você é. Quem você era outra época, era outra realidade. Eles precisam saber quem você é hoje. Até porque se você está em Jesus, eu creio que você hoje é muito melhor do que ontem. Para de falar tudo de ruim que você passou e comece a falar tudo de bom que Deus te proporcionou. Leva Jesus para a tua mesa. Eu já saí um pouquinho da pregação, tá, pastor? Mas deixa eu te falar. Leva Jesus para a tua mesa. Sabe qual é o problema? A gente leva os problemas da igreja para a mesa e não leva as bênçãos de Deus para a mesa. A gente senta na mesa, meu Deus, quantas vezes a gente senta na mesa e começa a falar mal do irmão da igreja. Ah, porque tu viu aquele, porque tu viu isso, que não sei o quê. E os nossos filhos assistindo, perguntando, o que eu quero nessa igreja que ninguém presta? O pior, a gente fala e depois quando chega, a paz do Senhor, irmão, eles ficam olhando, como? Não, o pior não é isso, irmão. Sabe o que é o pior? Só com carinho, você belisca o irmão do lado, assim, com carinho, sem machucar. Aí você não sente nada, né? Só que como igreja, você faz um favor para mim, agora belisca você mesmo com força. É porque ser igreja é isso, irmão. Falar do irmão, prejudicar o irmão, tocar o irmão, não é beliscar ele, é beliscar a si próprio. Porque corpo da igreja é isso. Quando eu estou falando do irmão da igreja, eu estou beliscando o meu dedão, a minha perna, o meu corpo. E o pior de tudo, tudo que a gente sente, tudo que a gente vê, tudo que a gente faz é comandado por onde? Não é pela cabeça? Então, tudo que você está fazendo para os outros, quem está sentindo é a cabeça. E na igreja, eu queria te dizer que o cabeça ainda é Jesus. Aleluia! Eu vou te dar uma ideia, se você quiser praticar, você vai influenciar a tua casa. Eu comecei para a mesa e eu comecei a falar assim, ó. Que bom, né, filhos, que a gente está todo mundo sentado na mesa. Antes de Jesus, isso não acontecia. Trocava de carro. Eu chamava eles para mostrar o carro, eu falava assim, que bom, né, filhos, olha o presente que Jesus nos deu.
fazia uma viagem. Que bom, né, gente? Olha só. Jesus proporcionou isso. Tudo que acontecia de bom, eu fazia questão de chamar eles e falar que foi Jesus que deu. Porque se eu quero o meu filho seguindo Jesus, eu preciso falar daquilo que Jesus proporciona. E você não tem nada. Nada é seu. Lembra quando fala, você veio ao mundo como? Careca, pelado e sem dente. Daí para frente tudo era lucro. Nem o dente foi você que comprou, o cabelo não foi você. Tudo foi Deus que te deu. Então seja grato por isso. Ele mediu então mais 500 metros e agora a água havia subido muito. A água já subiu aí, não? E essa água era tão profunda que só podia se atravessar a nado. E era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Se no raso tem barulho, tem onda, no profundo tem silêncio, no profundo as marés te levam, não tem onda embaixo d'água. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Tudo que você tentou avançar e jogou de volta, a maré agora vai te levar, porque você não está mais no raso, você está no fundo. Andar com Jesus é igual subir escada rolante que está descendo, sabia? Você já foi, vai no shopping, vai no lugar e vai. Vão rir de você, mas não tem problema, é só experiência. Você pega a escada rolante que está descendo e você começa a subir ela. Se você acelerar muito, você fica no lugar. Mas se você parar, você volta para trás, irmão. Andar com Jesus é assim. Se eu paro, eu retrocedo. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que seguem em frente. Ou se você preferir, eu amo Paulo dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Ei, tem um prêmio, tem uma coroa separada para você. Agora, se você deixar que pequenas feridas do passado matem os grandes propósitos do futuro, talvez você vai ter que viver mais com retrovisor do que com para-brisa. Porque o retrovisor é pequenininho e o para-brisa é grandão, mas tem gente que só consegue reparar no retrovisor. Está vivendo mais o que passou do que as promessas que estão te esperando. Quando você entra no rio, a maré te leva. Amém? Olha só, a rocha é o teu refúgio, o teu lugar seguro, você mergulha e começa a ter experiências, você mergulha e começa a ser natural. Sabe o que é o maior bloqueio para a gente num retiro? Sabe qual é o maior bloqueio das pessoas que falam dos dons espirituais? A gente é meio, sabe, é parede preta, é meio worship, é meio pentecostal, a gente também gosta de um negócio assim meio quente lá. E aí o povo fala, ai, eu queria ter o Espírito Santo assim, mas queria, tu não tem? Claro que tem. Ah, eu tenho o Espírito Santo, mas não é um Espírito Santão assim, que nem o teu. É que as pessoas acham que o Espírito Santo é um conta-gota, que ele vem em partes. Né? Ai, pastor, então, é que eu acho que eu tenho só uns 30% dele. Você rachou ele no meio, emprestou um pouco para o outro? Irmão, o Espírito Santo ou você tem ou você não tem. E o Espírito Santo é o seguinte, eu aceitei Jesus, ele habita em mim. Eu aceitei Jesus, ele habita em mim. Dons espirituais é outra coisa. Peraí, os frutos são mais importantes. Então você tem ele, amém? Agora, por que então o outro tem o Espírito Santão e eu não tenho? Porque não importa o quanto você tem do Espírito Santo, o que importa é o quanto o Espírito Santo tem de você. Eu não manifesto o Espírito Santo, não é porque eu não tenho ele, é porque ele não me tem. Você quer uma experiência louca? Quando você vai, eu não sei nem se pode falar aqui, porque tem perseguição religiosa lá no Brasil agora, tem uns troços doidos. Quando você vai nos lugares aí, você vê um monte de experiência, porque o nome é possessão. Porque o demônio não precisa de liberdade, ele se apossa. Então, mesmo que você não queira, ele se apossa, é uma possessão. O Espírito Santo te ama tanto que ele só faz o que você permite, é uma manifestação. Você vai manifestar o Espírito, ele nunca vai fazer nada contra a tua vontade, nada que você não deseja. É aquele que fala assim, ó, eu te amo tanto que eu sou incapaz de ir contra a tua vontade.
Deus, quando fez o homem, Ele poderia ter feito robôs e pronto. Você pode fazer tudo, mas eu não negocio a tua dependência em mim. Ele diz assim, não, até o amor é uma opção. Você pode escolher me amar. E você pode escolher não me amar. Não muda o fato de eu continuar te amando. Faz um favor para mim, para eu ir para o final. Senão o pastor nunca mais me chama. Vem para o Rio! Tem mais duas partezinhas que eu preciso ministrar. Ele então me indagou, observaste tudo isso, ó querido filho do homem, e transportou-me de volta à margem do rio. E assim que eu cheguei, eu notei muitas árvores, uma de cada lado do rio. Sabe o que ele está falando? Eu vivi toda essa experiência, que até então eu não enxergava dessa maneira, até então eu não entendia dessa maneira, mas agora quando eu voltei com outra visão, com outra percepção, sabe o que eu notei? Eu notei que eu estou no meio de um monte de gente enraizada. Gente que está enraizada na beira do rio é pior do que aquelas que nunca viram o rio. Sabe por quê? Porque vai na doutrina, vai nos usos e costumes, vai na religiosidade, usa isso como desculpa para não dar liberdade. Quando eu vejo esse texto, eu falo que as raízes enraizadas, presas em tradições, presas em feridas, presas no passado, o rio está disponível, mas na verdade, chega a molhar as raízes, mas elas nunca mergulham. Uma vez nós estávamos indo lá no interior do Paraná, na cidade de Luanda, para fazer um retiro, numa cidade muito, muito religiosa, católica, cheia de coisa, e ia ser num mosteiro. Os caras não tinham onde fazer, alugar um mosteiro para a gente ia lá, e Deus deu um sonho para a gente. Nós sonhamos que nós entrávamos num pier, e nesse pier tinham raízes, né, mas elas tinham que ser arrancadas. Então vinha com aquela PC, aquela máquina, aquele trator, e ele batia na raiz e saía faísca, saía tudo. As raízes eram de ferro, de tão profundas que elas eram. E aí nós compartilhamos isso e diz, quando começou a bater, do fundo começou a sair cobras que nos atacavam. Porque quando você mexe na religiosidade, o mundo espiritual fica louco. Porque tem gente amarrada em mentiras e enganos, que viveu uma vida inteira achando que era certo. E quando a gente começa a falar assim, Jesus, Ele é o único caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, não há outro lugar. As raízes, coisas, sabe o que é pior? É que aquelas pessoas, aquelas árvores, não é pessoa, tá, gente? Não é ninguém que você conhece, é árvore. Elas estão enraizadas aonde? Na beira do rio. Então elas conhecem o rio melhor do que ninguém, porque todos os dias elas estão ali. Elas sabem para onde o rio anda, elas sabem como o rio passa, elas sabem quem entrou no rio, só que a experiência delas serve para ela julgar e para avaliar o rio, não desfrutar dele. Tem gente que passa 20, 30 anos enraizado na beira do rio, sabe tudo, irmão. Sabe como tocava antigamente, sabe que antigamente a parede tinha que ser branca, ele sabe que antigamente tinha liturgia, ele sabe que antes era assim, porque ele já está muito tempo avaliando, julgando, coisa, mas ele nunca mergulhou para ver que lá dentro é melhor do que lá fora. Ele nunca teve uma experiência para dizer, sabe esses doidos que bate palma e pula no culto? Eles não estão errados, porque é mais gostoso assim. Ele nunca teve a experiência de viver algo que não é ele que controla, mas o Espírito que manifesta. Irmão, não tem nada melhor do que você ir um pouquinho mais fundo. Teve uma experiência, até essa já deve ter chegado aqui. Até essa história, eu amo contar parábolas. E diz que um sábio, um discípulo e o seu pastor, e ele queria entender como é essa vida com o Espírito Santo. Como é essa vida com o Espírito Santo? E o Espírito Santo deu uma peneira para ele, uma peneira daquelas de obra, ou um cesto, se você preferir de cesto, e falou assim, ó, você vai até ali na água, você mergulha ela na água e você tira, tudo que fica dentro da água é o que você consegue carregar dentro de você. E ele ia, e a peneira enchia, só que quando ele tirava da água, ela esvaziava, ele ia, incansavelmente. E aí ele vai e fala, é impossível
É impossível, não tem como a peneira ficar cheia. Aí ele disse, é justamente isso, é impossível você ficar cheio se você não tiver mergulhado. Porque cada vez que você sai, o mundo esvazia você. Você quer saber qual é o segredo de viver cheio? Você é a peneira. Só tem como estar cheio quando eu mergulho e tudo em volta de mim é água. Agora, quando você estiver com tudo em volta como água, as portas do templo vão se abrir e a água vai fluir. E quando a água fluir, você pode pôr esse versículo, o 8 e o 9, na tela, que aqui eu acabo. Ele me revelou. Essas águas fluem para em direção oriental e descendo até Arabá, o vale do Jordão, chegando até onde? O mar. Mas ao entrarem nas águas salgadas, essas águas se tornam... Tá, já que você não deu glória agora, você vai esperar eu falar para você poder dar glória, tá bom? Eu já tinha dado glória, já tinha pulado, já tinha feito tudo. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas. De modo que aonde o rio passar, tudo ganhará vida. Arabá, a tradução, o significado é lugar desolado, é lugar improdutivo, é lugar feio. O Mar Morto, eu não preciso nem falar para você, você não precisa nem ter ido a Israel, porque o nome já diz, é um lugar morto, sem vida, é tanto sal na água, que nada consegue subsistir naquela água. Agora olha o que o autor está nos trazendo para gerar em você algo para mudança. Estas águas que vão sair daqui da IBR Cascais hoje à noite, essas águas que vão fluir de dentro de você, se tu soubesses a quem te pede água, tu é que me pedirias água, e eu te daria água, e do teu interior fluiriam rios. Irmão, Ele está aqui para te dar água, Ele está aqui para matar a tua sede, Ele está aqui para fazer você fluir água, Ele está aqui para fazer você sair daqui diferente. Porque agora eu estou dizendo, aquele que não conhecia o rio, aquele que teve que ter uma experiência, sair do raso, sair do joelho, sair do lombo, mergulhar mais fundo, irmãos, presta atenção, tem lugar que estava desolado, tem lugar que estava feio, tem lugar que estava improdutivo, tem áreas da tua vida que estavam mortas. Pastor, eu tinha sonhos enterrados, pastor, eu tinha projetos enterrados, pastor, eu já tinha até perdido a esperança no meu filho voltar para a igreja, eu já tinha perdido a esperança de ter a minha família, falando de Jesus. A Bíblia está dizendo assim, por onde o rio passar vai ter vida. Quer saber mais? Pode fazer evangelismo, pastor, pode ir, mas vai nas favelas, vai no hospital, porque a Bíblia está dizendo que onde estava morto vai ter vida. Vocês vão evangelizar no hospital e gente que estava com decreto de morte vai pular daquela cama. Ah, meu Deus do céu. Vocês vão chegar na favela e gente que estava pensando em tirar a vida vai dizer, eu conheci Jesus. Aonde o rio passar haverá vida. Aquilo que era salgado, aquilo que era amargo vai ficar doce. Pastor, do que o senhor está falando? Deixa eu te contar, não conta para ninguém ainda. As tuas piores histórias serão os teus maiores testemunhos. Aquilo que era amargo vai ser doce. Aquilo que machucava se torna remédio. Aquilo que você queria esquecer, Deus vai falar, lembra, porque fui eu que te dei experiência. Quer saber de uma coisa? Tem casais lá fora precisando da tua experiência de quase um divórcio para salvar o casamento deles. Tem gente lá fora que estava querendo ir embora por causa de falência e tudo, mas vai ver você tendo vencido e vai falar, então tem jeito para mim ainda. É por isso que onde estava morto, onde estava amargo, onde agora vai ter vida, vai estar doce. Agora ele diz assim, por onde o rio passa, haverá peixe, haverá animais,
haverá tudo. Meu Deus. 12. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. Sua folha não murchará, seu fruto não apodrecerá, produzirão novos frutos. Todos os meses, não é mais só em temporada. Não é mais em temporada, não é mais aquela coisa, mas no verão ninguém vem para a igreja, porque todo mundo trabalha muito. Não vai viver de temporada, pastor. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio, porque aonde a água entra purifica. Enquanto você está mergulhado, em vez de você ficar perguntando, meu Deus, de onde é que vai vir a saída? A Bíblia está dizendo que você vai olhar para a direita, tem fruto. Você olha para a esquerda, tem fruto. Você olha para frente, tem fruto. Você olha para trás, tem fruto. Em vez de andar desesperado, meu tecladista, vai só ter que agradecer, porque de todo lado está vindo produção agora. Meu Deus, eu não sabia de onde vinha, agora de onde eu nem sabia está vindo. A Bíblia está dizendo que eu ficava esperando época, lá também a gente depende de temporada. Eu preciso esperar chegar o verão, porque no verão as coisas mudam. A Bíblia está dizendo, para com isso. Você não vive de temporada porque no céu não tem crise. Nada sai da terra para o céu, tudo é do céu para a terra. Então por que as realidades da terra estão moldando o sonho de quem veio do céu? Não vai ser de temporada, todos os meses. Então faz um favor para mim, vem para o rio. Como nós já temos um momento de oração, eu vou estar aqui junto orando só. Eu queria muito terminar isso, orando por você, abençoando você, crendo que hoje o Senhor te tirou da beira da praia e te colocou num lugar mais fundo. Eu creio. Eu tenho uma mentoria com os jovens e eu digo, todo sonho sem ação é ilusão. Toda palavra liberada sem fé é jogada ao vento. Agora, toda palavra liberada que encontra um coração cheio de fé para tomar posse, vira decreto. Não só creio que você vai viver um novo tempo mergulhado, como eu creio que mergulhado você vive todas as promessas. Pastor, posso mesmo? Então só quem quiser. Eu não faço apelo, eu faço convite. Porque apelo parece que a gente está oferecendo uma coisa ruim e a pessoa tem que vir, né? Eu vou fazer um apelo aqui, pelo amor de Deus, vem para frente. Não. É um convite. Se você sente que em alguma área você estava no raso e o teu lugar não é mais aí, eu quero que você ande. Você não vai nem precisar andar os 500 metros que Ezequiel andou. Anda 20 metros e vem aqui no fundo. Vem aqui na frente, onde as águas são mais fundas, que eu quero orar por você.